Caro presidente Mozarilo Cavalcante, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, senador Sérgio, ainda apenas complemento. Eu tenho a convicção de que nós temos que também um pouco reduzir a cultura de criar um órgão para resolver problemas. Eu tenho usado sempre o exemplo do Ministério da Previdência Social, que não foi criado nenhum órgão para que o Ministério tivesse feito uma verdadeira revolução interna, e hoje o sistema de concessão de benefícios da Previdência, que demorava 6 meses para um trabalhador iniciar com o seu processo de aposentadoria, hoje faz em 30 minutos. Se foi possível fazer isso, liberar recurso, basta uma decisão do chefe e do ministro e da fonte pagadora. Basta isso, porque nós estamos vendo sempre uma forma de aumentar a despesa, e isso consome recurso e não atende à finalidade principal, que é o dinheiro chegar onde mais precisa, que é a vítima dessas catástrofes, seja o agricultor, seja o comerciante, seja o próprio morador de uma cidade. Mas eu hoje estou aqui usando a tribuna também para trazer para os nossos telespectadores, especialmente, estamos numa sessão não deliberativa até amanhã, até essa semana, por conta do segundo turno das eleições municipais, que são, a meu juízo, as eleições mais importantes. O governo federal não pode mais atrasar decisões importantes sobre a regulação adequada para corrigir os rumos do setor aeroportuário nacional. Nós precisamos, senhoras e senhores senadores, de políticas claras e objetivas para fazer, a tempo, os ajustes necessários ao desenvolvimento inteligente dos nossos aeroportos, se não quisermos afastar investidores ou aumentarmos as chances de falhas que têm sido e têm ocorrido repetidas vezes nos últimos meses. Na manhã de hoje, 24 de outubro, nós tivemos uma ocorrência, aliás, uma reunião da Secretaria da Aviação Civil com o secretário Wagner Bittencourt, uma reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, Gustavo do Vale, e com o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Marcelo Guaranis. O acidente com o cargueiro MD-11 da empresa americana Centurion, ocorrido no último dia 13 de outubro, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, motivou essa reunião extraordinária. É uma oportunidade para avanços importantes em benefício do setor. E, em relação a essa matéria, por causa desse acidente que eu agora há pouco referi, envolveu a aeronave Centurion, norte-americana. Pousos e decolagens foram paralisados por quase 2 dias na única pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Como resultado, 507 voos foram cancelados e 30 mil passageiros foram diretamente afetados por essa falha, segundo dados da própria ANAC e também da Infraero. Desde o dia do acidente, outras 2 grandes companhias aéreas brasileiras também apresentaram falhas operacionais sérias. Nas últimas semanas, os problemas atingiram o sistema de check-in das companhias, causando atrasos de voos e danos, não apenas às próprias empresas, já notificadas pela ANAC, mas também transtornos aos passageiros do transporte aéreo, cada vez mais essencial para um país continental como o nosso. Só o acidente com o cargueiro em Campinas resultou num prejuízo de mais de 20 milhões de reais, segundo estimativas das companhias aéreas brasileiras. Mas os prejuízos são maiores se formos considerar a soma de todos os incidentes ou acidentes no setor, como roubo de cargas, também em Viracopos, na madrugada de terça-feira,
causando prejuízos de quase 4 milhões de reais, por exemplo. Foi outra surpresa para os passageiros e as companhias aéreas brasileiras nessa área. Essa fragilidade dos aeroportos foi tema de uma reportagem chamada Caos Anunciado, publicada nesta semana pela revista Veja. A repórter Simone Costa comparou dados dos aeroportos do Brasil com dos Estados Unidos, com base em cálculos de especialistas de finanças e também da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, e chegou à seguinte conclusão: as chances de ocorrer um acidente semelhante ao de Viracopos é de 145% maior no Brasil do que nos Estados Unidos, considerando apenas o número de voos por pista em um único dia. O aeroporto de Porto Alegre, na minha capital, o aeroporto Salgado Filho, por exemplo, é um dos que abrem brecha para imprevistos ou falhas semelhantes ao de Viracopos, ou mesmo atrasos de voos e excesso de filas de passageiros e aeronaves. No aeroporto Salgado Filho, que é um aeroporto relativamente novo, mas também já obsoleto, também temos apenas uma pista para pousos e decolagens. No dia 10 de outubro, um jato particular saiu da pista. Foi preciso fechar o aeroporto por 3 horas, prova da fragilidade de uma pista apenas. Em todo o Brasil, temos apenas 14 aeroportos com 2 ou mais pistas, enquanto nos Estados Unidos o número com mais opções para pousos e decolagens é de 438. Para duplicar e ampliar a pista do aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, seriam necessários aproximadamente 70 milhões de reais, segundo estudos dos especialistas. Por isso, as próprias autoridades aeroportuárias e de infraestrutura do meu estado e do governo federal consideram a alternativa de construir um novo aeroporto no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional 20 de Setembro, entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão, na região metropolitana de Porto Alegre, área localizada a 30 quilômetros da capital. A ideia para a construção do novo espaço surgiu a partir da formação de um grupo de trabalho com profissionais e técnicos num processo liderado pelo presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Sinos, cuja sede fica em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, o empresário da comunicação Mário Guzmão. Esse grupo de comunicações, veja só, elaborou um projeto, o qual pude conhecer em 2010, em visita ao Grupo Sinos e ao jornal NH, e que hoje conta com o apoio de várias lideranças parlamentares e das principais entidades do setor produtivo do meu estado. Trata-se, portanto, de uma alternativa para qualificar os ajustes no setor de infraestrutura, não apenas no Rio Grande do Sul, mas para servir de exemplo para outros estados da federação. E, principalmente, passou a ser uma alternativa para ampliar o transporte de passageiros de cargas e ainda desenvolver a área hoteleira e comercial em torno dessas construções. Portanto, o governo federal precisa considerar os aeroportos comerciais regionais nessa estratégia como alternativa de desenvolvimento das ações de melhoria da infraestrutura brasileira. No meu estado, cidades como Caxias do Sul, Santa Rosa, Santa Maria, Santo Ângelo, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Santana do Livramento e Uruguaiana, entre outros, poderiam receber investimentos e assim desafogar outros aeroportos. Precisamos ter foco também em projetos já existentes da administração pública, como as parcerias público-privadas, as famosas PPPs, ou ainda novas concessões para atração de capital do setor privado. Para quantificar o tamanho da redução dos investimentos no Brasil, o jornal O Globo publicou hoje o ranking global de investimentos da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. O Brasil caiu da 5ª para a 6ª colocação no volume de investimentos diretos estrangeiros no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que o momento econômico do Brasil é delicado e requer atenção redobrada, pois os investidores já não olham para o nosso país como olhavam há um ano. Os investimentos estão despencando e regras claras são mais do que necessidade para ajudar nessa correção de rota. Portanto, o fantasma de um apagão aéreo ainda ronda a administração pública e usuários brasileiros do transporte aéreo. Não serão intervenções radicais, grandes planos impraticáveis e a mão pesada do Estado, que não irão resolver os gargalos do nosso sistema do transporte aéreo.
Precisamos usar o que temos e melhorar o que podemos. Se o governo optou por recorrer ao conhecimento e à agilidade do mercado, do setor privado, não podemos mais ficar à mercê dos imprevistos e dos improvisos. O novo programa de investimentos em aeroportos, que deve ser anunciado pelo governo federal após o segundo turno das eleições municipais, precisa apontar um caminho claro e seguro, e não aumento de barreiras ou dificuldades nesses processos de transferência de responsabilidade. O setor aeroportuário é uma área muito afetada pelos movimentos internacionais, como o câmbio, por exemplo. Portanto, modelos internacionais funcionais e bem-sucedidos precisam ser considerados. Precisamos usar isso como um parâmetro e adotar algumas ações simples para melhorar a segurança. Retirar os lixões e incentivar a coleta de lixo nas favelas próximas aos aeroportos, por exemplo. É uma ação urgente para aumentar a segurança dos voos. Isso ainda é um problema sério em várias cidades do nosso país, porque o acúmulo de lixo atrai aves para as proximidades das pistas de pousos e decolagens, aumentando as chances de acidentes envolvendo aeronaves. Só no ano passado, foram quase 1.500 ocorrências no Brasil de acidentes envolvendo aves e aeronaves, um aumento de 47% em relação ao ano anterior de 2010. A presidente Dilma Rousseff, aliás, sancionou recentemente uma lei delimitando a área de segurança aeroportuária com um raio de 20 quilômetros a partir da maior pista de decolagem e multas entre R$ 250 a 1 bilhão e 200 milhões para quem não cumprir a lei, autorizando também o controle e até mesmo o abate das aves para aumentar a segurança. No meu estado, há um controle biológico com gaviões que fazem essa guarda, afugentando do espaço aéreo as aves que ali podem comprometer e significar riscos para a segurança. Aqui no Senado Federal também temos ouvido representantes do setor aeroportuário e já colhemos uma série de sugestões sobre o que se pode reduzir os gargalos. Até fevereiro do próximo ano, a Subcomissão Temporária Aeroportuária da Aviação Civil, criada no âmbito da Comissão de Infraestrutura, deve apresentar o relatório final com mais sugestões para os dilemas do setor. O relatório parcial apresentado pelo senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, em parceria com o senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, já foi apresentado. Ele demonstra a insatisfação das empresas em relação à clareza das regras para investimentos e ainda necessidade de inovação e de mais comunicação entre os diferentes órgãos envolvidos com a aviação para minimizar os impactos negativos ao usuário, ao consumidor dos serviços aéreos. Portanto, as sugestões já estão aí. Só nesta casa tramitam 18 projetos sobre aviação civil. Eu, por exemplo, apresentei o PLS 24 de 2012, cujo relator é o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que está na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. Essa minha proposta limita em até 10% o valor das multas por cancelamento ou transferência antecipada das passagens aéreas. Você quer transferir de um dia para o outro o seu voo, então as companhias têm multas variadas, que vão de R$ 80 a R$ 140. Cada companhia decide ao seu bel prazer quanto vai cobrar de multa. Então, aqui é 10% sobre o valor original do bilhete retirado. Não faz sentido uma pessoa hoje querer fazer, já que temos mobilidade na área da telefonia, de não haver essa possibilidade, essa flexibilidade para o usuário que quer adiar a sua viagem de hoje para amanhã ou para a próxima semana no mesmo horário, na mesma companhia que tenha limitado em 10%, e não como as empresas fazem hoje, cobrando algumas multas extorsivas até. Essa proposta parece razoável porque, na verdade, ela não deveria cobrar nenhuma multa ou uma multa apenas simbólica, mas não o que está acontecendo hoje. É uma afronta ao consumidor o pagamento por um serviço não utilizado. Isso vale também para cancelamento dos bilhetes tirados e multas tão elevadas como têm cobrado as companhias aéreas que operam em nosso país, especialmente as companhias brasileiras. É um projeto que torna mais justa a relação entre consumidores e empresas aéreas. Aliás, a própria ANAC já está trabalhando nessa direção. Precisamos também reduzir os custos em localidades onde o acesso a passagens de avião é mais complicado e mais caro. Em cidades gêmeas na fronteira,
por exemplo, penso que os preços continuam totalmente fora de padrão. Nas cidades do norte, por exemplo, ou mesmo no sul, o preço pago por quem viaja poucos quilômetros de avião para outra cidade estrangeira próxima à fronteira é muito superior aos valores cobrados por distâncias semelhantes em território brasileiro. O tratamento isonômico é zero. Sobre essa questão, eu apresentei o projeto de lei 303/2012, cujo relator é o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e está em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. O projeto estabelece valor da taxa de embarque para cidades gêmeas da fronteira, igual valor ao que é cobrado como taxa de embarque em voo doméstico. O setor aéreo precisa de revisões de soluções que aumentem a competitividade do setor. Em setembro deste ano, por exemplo, eu tinha opção como senadora para voar mais barato e mais rapidamente, mas não era possível, porque uma companhia aérea eliminou seus voos para Porto Alegre. Claro, o bilhete era mais barato, a poltrona não reclinava, mas eu me submeti a isso para economizar o dinheiro público no Senado, para tirar a concorrência e essa possibilidade de opção para o usuário. A companhia aérea simplesmente essa rota foi eliminada. E olha que esses voos eram voos permanentemente lotados, exatamente porque o preço era atrativo. Era o que eu sempre viajava. Não só no horário, senador Mazzarillo, mas também na tarifa, que era bem menor que as demais tarifas cobradas. Então, veja só, tudo que é para prejudicar o usuário, parece que todo mundo tem sempre uma pessoa pronta para ajudá-lo. Para ter uma ideia do motivo desse meu projeto em relação à cidade gêmeas, e Vossa Excelência é de Roraima, que tem cidades gêmeas com a fronteira, qual é o objetivo? Eu vou dar o exemplo, e foi isso que me inspirou, aliás, um empresário lá de Santana do Livramento me alertou sobre esta questão relacionada ao custo da taxa de embarque. Saindo de Porto Alegre para a cidade de Rivera, no Uruguai, que é separada por uma rua da cidade de Santana do Livramento, portanto, praticamente dentro da cidade, a taxa de embarque cobrada pela Infraero é de voo internacional, $80. Qual era o preço da passagem aérea para esse voo? $80. Então, não tem significado, não tem sentido para o usuário, porque ela se torna inviável em função da taxa de embarque. Então, o meu projeto diz que, nas cidades gêmeas, onde houver o transporte, saindo de qualquer lugar, de São Paulo, do Rio para a cidade gêmea, a tarifa a ser cobrada na cidade gêmea de uma cidade na fronteira brasileira equivalerá à tarifa de voo doméstico. Isso será uma forma também de viabilizar, de racionalizar e de desenvolvimento o chamado transporte aéreo regional. Penso que essa é uma iniciativa que eu confio que o senador Romero Jucá, lá de Roraima também, possa acolher exatamente. E essa questão da falta de concorrência também é uma outra questão que nós, usuários, temos que nos debater. Pois hoje sou obrigada a voar de Brasília a Porto Alegre, pagando mais caro e demorando mais tempo no deslocamento, porque as companhias aéreas estão limitando aquilo que era oferecido até a semana passada ou o mês passado. Portanto, as mudanças precisam vir em benefício dos usuários, em benefício do desenvolvimento. E não temos muito tempo para improvisos. Nós estamos chegando a uma Copa das Confederações no ano que vem e uma Copa do Mundo em 2014.